Vamos começar a aula de hoje. Está This call is gravando? now being recorded. Ótimo. Não está. Não está gravando. Vamos lá para mais uma aula de genética. O que eu tenho que falar para vocês aqui? A gente vem de um passeio da célula, né? E agora a gente está na genética, que vai ser um longo passeio. Uma caminhada subindo morro, cansativo. A gente estudou a célula, né? Como a célula precisa de energia, como ela obtém essa energia. Então, a gente viu algumas principais moléculas, né? As enzimas, o ATP para dar energia e tal. E a gente chegou no momento que a gente entrou na genética. E a gente começou isso como? Estudando a estrutura do DNA e do RNA, que são as moléculas principais, né? Que são as macromoléculas, que são os ácidos nucleicos. Aí a gente pulou para a aula, fomos para a aula que a gente estudou como é o metabolismo dessas moléculas, que foi a aula passada, uma aula longa, uma aula muito importante. Vai ter alguém aqui, uma aula extremamente importante. Vou pedir para entrar, só um momento. Uma aula muito importante. E hoje a gente vai começar a genética, que é um dos assuntos mais odiados por alguns alunos, entendeu? E a gente não vai odiar ele, a gente vai abrir o coração e vai entender ele. Quando a gente entende alguém, a gente para de odiar ela, certo? Então vamos lá para a introdução. Vai ter que ficar assim porque parece que vocês não veem, se eu fechar, não vê nada. Não vê o mouse, e é importante que veja o mouse. Então vamos lá. Precisamos começar com conceitos básicos, porque vocês vão ver que a partir de hoje eu vou falar várias dessas palavras e vocês vão, ó, vai estar dentro do sangue de vocês. Então, a gente vai entender o que é um cromossomo, o que são cromossomos homólogos, cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais, um gene, o que é o locus gênicos, os genes alelos, a homozigose, a heterozigose, a dominância, a recessividade, que não está aqui, aqui, recessividade, o genótipo e o fenótipo. Então, ó, uma visão. A gente tem a célula, consegue ver aqui. O que é que tem dentro da célula onde fica o DNA? A gente está falando de uma célula eucariótica. O núcleo, a membrana nuclear. Dentro dessa membrana nuclear vai ter o DNA. O DNA, ele fica compactado, porque ele é imenso, né? Quando ele vai se dividir, ele fica nesse formato aqui, ó, extremamente compactado, que é um cromossomo, a gente vai ver direitinho. E no cromossomo, se a gente pegar um fio, enrolar bem muito e for desenrolando, vai ter o DNA. Então, é um DNA extremamente compactado. Vamos embora. Então, o que é um cromossomo? É uma molécula de DNA que apresenta vários genes. Então, a gente vai ver que existem vários cromossomos dentro da nossa célula. E aí isso vai variar dependendo da espécie. Então, o número de cromossomos varia de espécie para espécie. Nós temos 46 cromossomos. Um cachorro tem 76 cromossomos. Uma mosca tem 8 cromossomos. O arroz tem 24 cromossomos. Então, aqui mais uma vez, né, um cromossomo é uma molécula que tem vários genes. É uma molécula de DNA. É uma molécula de DNA grandona que ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, e ela fica nesse formatinho. Algumas informações a saber também importante disso, a gente já vai ver. Ó, mais uma vez o que eu falei. Aqui a gente tem aquela cadeia, a dupla hélice de DNA. Então, aqui coloridinho, a gente tem o quê? As bases nitrogenadas, Gal Costa, Agnaldo Timóteo, né? Aqui por fora a gente tem o açúcar com fosfato,
Em azul fininho é esse DNA, certo? Aqui a gente está vendo um zoom, e o zoom aqui está diminuindo. Então, vai se enrolando, isso aqui são proteínas histonas, e aí, ao passo que vai cada vez mais se enrolando, vai se enrolando ao ponto de ter essa molécula em formato de X. Só que esse cromossomo aqui, a gente só vê ele na metáfase, que é uma fase da divisão celular, que é a melhor hora de ver o DNA da célula, certo? Vamos lá para a próxima. Então, aqui, tá vendo essa imagem aqui? Vocês conseguem ver o mouse, né? Essa imagem aqui, a gente tem os cromossomos da espécie humana. Então, a gente tem o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. A senhora não disse que era 46, só que aqui tem 23. Só que eles estão duplicados. Por quê? Porque um cromossomo nosso vem da mãe e outro vem do pai. Então, ó, quando a mãe forma o óvulo, é uma meiose. O que que acontece? Acontece que da célula que vai formar o óvulo, vai metade do DNA. E a do pai também, vem metade. Quando eles se juntam, metade com metade, e aí faz o todo. Então, cada cromossomo, um vem do pai, um vem da mãe. Essas duplinhas aqui, tá vendo? Elas vão ter o mesmo tamanho. Então, tudo que vai ter aqui de um lado vai ter do outro. Mesmo que veio do pai, veio da mãe. Então, por exemplo, se nesse daqui, nesse um aqui, por exemplo, tem a informação da cor do olho, o vizinho a ele vai ter informação da cor do olho, certo? E cada um desse aqui tem um monte de informação. É muito, tudo que tem da gente, cada coisa que diz como vai ser o formato do seu pé, a cor do seu olho, o tamanho dos seus dedos, vai estar tudo aqui nesses cromossomos. Professora, licença. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Se é bem dividido de cada um, é do pai e da mãe, porque tem filhos que nascem mais parecidos e têm mais características de um pai ou de uma mãe? Porque acontece aleatório, né? E aí, cada espermatozoide vai ter uma. Na hora que essas células vão se dividir, elas se misturam, sabe? A gente vai ver isso em outra aula. Então, aqui, por exemplo, esses daqui vão se misturar antes de dividir. E aí forma outras, no caso, outras pessoas que podem ser completamente diferentes. E aí é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, um sorteio, um grande sorteio. Não quer dizer que tinha que ser exatamente metade igual e metade diferente. Então, às vezes, nem puxa nem o pai nem a mãe. Às vezes você tem um pai e uma mãe que tem o olho escuro, e aí a bisavó da mãe tem o olho claro, azul, e a filha nasce com o olho azul. Mas porque tem o DNA aqui, mas nem todo nem tudo vai ser utilizado naquele momento, entendeu? A informação pode ser diferente. Ela tem a informação do gene azul, e aí, porque veio lá da avó dela, mas e aí ela passa naquele gameta naquela hora. É um pouquinho complicado, aos poucos, porque a gente está vendo isso agora pela primeira vez. Então, vai construindo a ideia, né? Aos pouquinhos, tijolo por tijolo, vai chegar uma hora que você vai dizer, entendi. Talvez agora não fique um pouquinho mais confuso. Então, esses cromossomos, eles podem ser divididos em dois. Os cromossomos, desculpa, a gente está falando de cromossomo. Quem são os cromossomos homólogos? São esses que eles são idênticos e eles têm os mesmos genes, só que um veio do pai, um veio da mãe. Então, toda vez que vê eles juntinhos aqui, um veio do pai e um veio da mãe. E quando vê essa imagem aqui, isso aqui se chama cariótipo, que é a imagem de todos os números e tamanhos de todos os cromossomos de um organismo, cariótipo. Depois eu anoto aqui, cariótipo.
Então, cromossomos homólogos é um enviado do pai, um enviado da mãe. Eles vão apresentar as mesmas informações, só que um veio do pai e um veio da mãe. Você vai entender daqui a pouco por que às vezes puxa a mãe do que puxa o pai. E assim, o cromossomo homólogo só vai ser encontrado nos indivíduos diploides, que vem um, que são indivíduos que têm esses cromossomos duplicados. Esses cromossomos, além dos homólogos, eles podem ser autossômicos ou sexuais. E aí é basicamente isso assim. Os sexuais são os que vão dar as características do sexo. Então, assim, se você pensar, todo homem, toda mulher vai ter duas mãos, dois pés, uma cabeça, um coração, dois fígados, dois pulmões, um fígado. Então, essas características que são para todo mundo estão nos cromossomos autossômicos. Então, se você pegar aqui, ó, esses dois últimos aqui são os cromossomos sexuais. Então, todos esses outros são autossômicos. Todos eles são cromossomos autossômicos. E são identificados por números. Um, dois, três. Então, por exemplo, o problema no cromossomo 21, eu acho que é o que dá síndrome de Down. Então, por isso que fala, né? O número do cromossomo e a doença que pode causar se tiver algum problema neles. Então, os autossômicos é tudo menos o sexual, tudo menos as características sexuais. E, ao contrário, os cromossomos sexuais são os que são responsáveis pelas características sexuais. Então, acho que você já sabe, né? Se tiver XX, é as características sexuais da fêmea, e se for um Y, são as características sexuais do pai. Então, toda mulher só tem óvulos X. Toda mulher só tem óvulos X. E o homem pode produzir espermatozoide X ou Y. Então, em qual momento é definido qual dos dois gametas decide se vai ser uma fêmea ou um macho? É o gameta masculino. Porque é o gameta masculino que vai ser X ou Y. Todos os óvulos são X. Só que também a gente vai ver em algum momento que existem algumas características que ficam ligados, alguns genes que estão aqui, que não são só sexuais. Então, por exemplo, a calvície é uma característica que está ligado a esse gene. Então, por isso que a gente vê mais em homem. Tem Professora, umas como assim gameta masculino que define o sexo? Então quer dizer que o espermatozoide já vem dizendo se é mulher ou homem? É isso? no espermatozoide, é o seguinte, só o homem tem o cromossomo Y, só o homem. Na hora que ele vai dividir, todo homem, cada célula do homem tem um X e um Y. Ó, vamos dizer que é um X, é esse, o Y é esse. Tem um X e Y. E aí, na meiose, para formar o gameta, vai X e vai Y. Então, os gametas masculinos, eles podem ser X ou Y. Só que todo gameta feminino é X. Então, é o espermatozoide que define o sexo do bebê. Se vier um X e fecundar, X e X, fêmea. Se for um Y e fecundar, X e Y, menino, macho, enfim. Certo? Deu para entender? Quem é que fala? Jennifer? Não sei quem foi que Sim, falou. entendi. Então, cromossomo é a molécula de DNA que vai estar o quê? Toda enroladinha, que ela vai estar toda compactada. É um cromossomo. E o cromossomo, ele tem o quê? Dezenas de genes. A gente já falou de gene na aula passada. O que é um gene? É uma briga também na biologia. Eu vou só falar para vocês. A gente provavelmente vai passar de 11 horas. Então, quem puder ficar, fica. Quem não puder, de 11 horas, coloca o nome e sai. E depois termina de assistir a aula no YouTube. Então, inicialmente, né, é o chamado dogma da biologia, o dogma central da biologia. Dizia-se que um gene é uma porção do DNA que dá uma proteína. Porque lembra
lembra, tem um gene, ele dá um RNA, e esse RNA dá o quê? Uma proteína. Mas tem gene que dá o RNA, e esse RNA ele não dá proteína, ele já vira o quê? Ele vira o RNA transportador, ele vira o quê? O RNA ribossômico. Tá vendo? Tem que ter assistido a aula passada para entender isso. Então, nem todo gene dá uma proteína. E outra, às vezes o gene, o RNA, ele é processado, às vezes não, ele é processado. Lembra que tira os introns e ficam os exons e cola os exons. Então, entre toda confusão, pode-se dizer que um gene é um fragmento do DNA que contém a informação para produzir um RNA funcional. E aí ele vai funcionar como ele quiser. Ou ele vai ser mensageiro, ou ele vai ser transportador, ou ele vai ser ribossômico. Então, um gene, ele dá uma informação, certo? E aí, ó, por exemplo, na genética clássica, o gene é a unidade fundamental física e funcional da hereditariedade, que leva a informação de uma geração para outra. E na genética molecular, é um segmento do DNA que contém uma instrução responsável por uma síntese de proteína ou de RNA funcional. Então, a gente pode falar de um gene, porque, por exemplo, existe um par de genes que vai definir a cor dos olhos. Então, esse gene, ele é transferido para os filhos, para as gerações. E também, esse par de genes, ele pode levar a uma proteína. A cor dos olhos, o que a gente vê aqui é proteína. Essa cor marrom aqui é uma proteína que está dando. Então, Mas, ó, professora, como saber se um cromossomo, gene é dominante? a gente vai ver já. Aqui a gente tem um cromossomo, darará, darará, o DNA, então o DNA é formado de exons e introns, né? O gene é formado de exons e introns, mas a proteína não é formada de exons e introns. A gente já vai ver já. Aí um conceito muito importante é chamado locus gênico. Aqui a gente tem um cromossominho, um cromossomo. Quando a gente vê assim, a gente vê um cromossomo. Quando a gente vê assim de dois, é ele duplicado. Em algum momento da divisão, lá na síntese, o DNA precisa se duplicar da mitose, né? Então, quando a gente vê ele assim, ó, são as cromátides irmãs, elas estão ligadas aqui, e quando a gente vê ele assim, é antes de dividir. Então, isso aqui também é um cromossomo antes de dividir. Isso aqui que está marcado aqui, está marcado, é didático. O que é, está dito aqui, um locus gênicos. O que é um locus gênicos? É a localização de um gene em um determinado cromossomo. É isso que a gente tem que saber. Locus gênicos, locus, localização, gênico, gene. Localização de um gene. Pronto. Que são genes alelos. Aí a gente já começa a ver aquelas letrinhas, um Azinho, um Bzinho, mas fica tranquilo que vai dar certo. Um gene alelo é quando os genes ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, aqui, esse gene azão é um gene alelo a esse outro aqui. Se eu pegar um gene daqui, dessa porção aqui, eles não são alelos, porque eles não estão na mesma posição. Então, os genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, certo? Então, ó, tá na mesma posição, é o gene alelo. Mesma posição, mesmo locus, genes alelos. Vocês vão, depois dessa aula, sentar, pegar um caderninho e, ó, trabalhar nisso. Trabalhar, escrever, desenhar, deixar tudo bonitinho, porque é, é a informação importante, entendeu? Então, por exemplo, os genes, né, eles vão determinar características. Então, por exemplo, azão aqui, esses genes determinam o formato do queixo. Aqui é o formato dos olhos. Aqui é a cor dos pelos. Então, tá vendo? Nós que somos diploides, né, que temos um que vem do pai, um que vem da mãe, precisa de um par para dar uma característica, certo? Precisa deles dois para dar uma característica. Então, aqui a gente está vendo os cromossomos o quê? Homólogos, certo? Eles estão separadinhos, eles não estão colados, então aqui é cromossomos homólogos.
Aí a gente vai entrar num conceito que precisa, a partir de hoje, vocês nunca mais podem esquecer, que é o conceito de homozigose. Então, olha só, a gente não tem os cromossomos homólogos, um veio do pai, um veio da mãe. Se for os mesmos genes com as mesmas características, os alelos, os genes, nas mesmas posições, iguaizinhos, eles são homozigoto. Então, é azão, bezinho, bezinho. Então, em organismos diploides, as duas cópias de cada gene, né, apresentam duas cópias idênticas de cada gene. Então, um indivíduo homozigoto apresenta dois genes alelos, ou só, disse assim, o homozigoto apresenta dois alelos, né, de um gene iguais. Geralmente, a gente fala de genes dominantes e coloca eles em letra maiúscula e os recessivos em letra minúscula. Então, o que é homozigose? É quando os genes alelos, os genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos, são, são iguais, são idênticos, certo? Podem ser dominantes ou recessivos. A gente já vai ver também o que é cada um desses. Da forma contrária, o que é um, um, um cromossomo, um gene, um indivíduo heterozigoto? É quando é diferente. Então, se ali era azão, para ele ser heterozigoto, ele vai ser azão-azinho. Então, são genes alelos diferentes, Bzão-Bzinho, certo? É a mesma característica, mas os genes apresentam pequenas diferenças. Eu sei que é muita coisa, eu sei que parece que não funciona, que tá difícil demais, mas vai fluir, vai fluir. Agora eu preciso que vocês estudem isso, anotem, certo? A recessividade, a gente vai ver agora dois conceitos, que foi o que a colega já tinha perguntado. Esses genes, eles podem ser recessivos ou dominantes. Vamos entender. A recessividade é quando os alelos precisam estar em dupla para poder a informação dele funcionar. Então, por exemplo, assim, o azinho, ele dá a cor azul do olho, por exemplo. Só que só dá azul se for azinho, azinho. Se for azinho, azão, dá marrom. Por exemplo, eu estou chutando aqui, não sei se é nessa ordem. Só quando ele está em dupla, a informação dele vai valer, entendeu? Então ele precisa de outro dele igualzinho para a informação dele valer. Então, mas alelos que não se expressam na condição heterozigota são denominados recessivos, ou seja, eles são homozigotos e eles precisam estar em dupla para que a sua informação seja repassada, certo? Depois eu explico melhor isso quando a gente for ver alguns exemplos. Já a dominância é o seguinte, só preciso ter um. Então, ó, aqui o azão, ele tem um, aqui é o seguinte, por exemplo, deixa eu ver, a cor do cabelo é preto se tiver um azão. Então, tem um azão aqui, é preto. Mesmo se aqui fosse azinho, ou então vamos botar B aqui, que tá na imagem. Se apareceu um B, o cabelo é preto. Aí apareceu um Bzinho aqui. Não existe, não ficou marrom, não. O cabelo é preto, porque é a presença de um. Então, tanto faz ele estar homozigoto para B maiúsculo, quanto faz ele estar heterozigoto, diferente, homo igual, hétero diferente, vai ser a mesma característica, certo? Tá um pouquinho difícil, alguém tem alguma dúvida? Eu entendo que é muita. Eu vejo eu estudo isso há muito tempo
E toda vez eu tenho que estudar de novo, porque até minha cabeça fica um pouco confusa, se a gente não está estudando sempre. Basicamente, vamos lá de novo. Homozigose. Os dois genes são iguais. Azão, azão, bezinho, bezinho. Homozigoto. Heterozigoto. É diferente. É hetero diferente. Azão, azinho, bezão, bezinho. Pronto. Quando o indivíduo é recessivo, ele tem que apresentar, ele tem que estar sempre em homozigose, ele tem que estar em dose dupla, ele tem que ter dois, porque ele é recessivo. Então tem que ter dois dele para ele ter voz, digamos assim, para ele poder expressar a informação dele. E o dominante é em dose única. Se tiver só um gene, só umzinho aparecer, pronto, acabou. Ele domina aquela informação ali. Outro conceito muito importante de se saber, que cai em prova, sim, ó, à vontade, é o conceito de genótipo. Simples. O que é o genótipo? É o conjunto de genes que o indivíduo possui. Então, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Todo o DNA que a gente possui é o nosso genótipo. Então, são as letrinhas. A, B, C, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Dezão, Dezinho e tal. É o genótipo. É, digamos assim, as letrinhas de um livro. A gente é um livro, a letrinha de um livro. Só que, tipo, se você pegar um livro em alemão, supondo que você não fala alemão, você vai olhar para aquilo ali e falar, não sei que história é essa aqui que está contando aqui, não. Então, assim, tá o genótipo ali, tá as letrinhas ali. Aquilo que a gente consegue ver é o fenótipo. Então, são as características manifestadas, observáveis por um indivíduo. Então, por exemplo, o cabelo ser cacheado, ele é um fenótipo. O DNA tem lá cesão, cacheado, por exemplo. Cesão significa que seu cabelo é cacheado. Aí, ó, cabelo cacheado, por exemplo. Mas o fenótipo, ele também tem uma interação do ambiente. Então, eu fui lá e alisei meu cabelo. Acabou-se. O DNA tá lá dizendo que é cacheado e eu tô dizendo que ele é liso. Então, o fenótipo, ele tem, ele tem uma característica do genótipo e meio ambiente. Falou ambiente, falou características externas, falou qualquer coisa do tipo, é fenótipo. Outro exemplo, uma pessoa é super branca, mas ela largou tudo e foi ser surfista, pescador, artesão lá em Pipa. Ela vai mudar de cor, que ela fica exposta ao sol o tempo inteiro, a cor dela passa a ter uma cor mais escura. Significa que o DNA dela mudou? Não. Significa que os fatores externos ambientais atuaram. Então, o fenótipo dela mudou. A Lumena que falava fenotipicamente branco, que a pessoa é branco. É ver-se branco, né? Você vê ela e você fala, é branco, por exemplo. Certo. Então, a gente entra agora na segunda parte da aula, que é a genética mendeliana. Eu preciso saber que vocês estão bem, que vocês estão vivos e que a gente está pronto para começar, ok? Estamos todos bem. Deixa eu ver aqui as mensagens. Eu não estava vendo as mensagens, ó. Estou entendendo muito não, mensagem da chamada. Tá meio rápido, né? Mas é porque senão não dá tempo. E aí vai ficar gravado no YouTube justamente para vocês assistirem milhões de vezes, além de outros canais de professores que dão show, né? Que a gente aqui a gente faz o que dá. Uma coisa é estar no quadro ao vivo, outra coisa é ter uma hora com uns slides para apresentar para vocês. Então, preste atenção. Quando começou a genética? A genética, como tudo que a gente tem, vai começando aos pouquinhos, como eu digo a vocês, é tijolinho por tijolinho. Tudo isso que vocês ouviram agora foi muita coisa, mas tipo, semana que vem, quando a gente falar de novo, vocês vão, tô entendendo, tô entendendo. Então, desde os gregos, alguém já poderia ter falado alguma coisa ali, como já falou, tem toda a historinha lá no livro de vocês, né? Que as caras que tem, você vai vendo que
o filho parece com a mãe, então alguém ali já pensou, gente, tem alguma coisa aí, ó, que é passado de filho para mãe. Mas existiu um cara que virou o pai da genética, que é o Mendel, um senhorzinho assim, ó, porque ele era frade, monge, não, deixa eu ver o que ele era. Ele era frade, isso. Então, o Mendel é considerado o pai da genética. Quem é Mendel? Gregor Mendel, na verdade ele tem outro nome, ele ganhou esse nome depois que ele entrou aqui nesse mosteiro. Ele é considerado o pai da genética, ele viveu em 1800, certo? Lá da Austrália, ele é austríaco, biólogo e frade. Então, uma combinação ótima. Ele tinha muito tempo, tinha um lugar para trabalhar tranquilo e ele resolveu estudar ervilhas, certo? E ele também estudou, além de biologia, ele trabalhava um pouco com estatística, né? Fazendo as proporções. Deixa eu dar um retorno aqui para vocês. Quando o Mendel resolveu estudar isso, ele não sabia o que era DNA, ele não sabia o que era gene, ele não sabia o que era divisão celular, ele não sabia o que era uma meiose, ele não sabia o que era uma mitose, ele não sabia de nada disso, certo? Ele pegou, juntou as ervilhas, aí viu que nascia de um jeito, nascia de outro, se ele fizesse assim, nascia assim, se ele fizesse assado, nascia assim. Ele passou anos estudando isso, e anotando, e anotando. Primeiro fato, é australiano, né? Muito obrigado, que eu falei errado. Quem é, quem é austríaco, ele é australiano, ele é austríaco. Fica isso pra gente ver depois. Austríaco nasce na Áustria. Então, ele nasceu na Áustria, mas ele é austríaco. Depois eu vou ver então, porque a gente se confunde. Até quando você vai na Áustria e você chega lá nas lojinhas, tem assim, aqui não tem canguru, porque as pessoas confundem Austrália com Áustria, só que eles são meio putos com isso, então é cheio de aqui não tem canguru, aqui não tem canguru, aqui não tem canguru, porque as pessoas estão perguntar, cadê os cangurus? Eu passei por isso. Certo. Fato. Ele não sabia que ele estava estudando genética. Ele não sabia que ele ia ser o pai da genética. Não existia a palavra genética. Não existia nada do que a gente sabe agora. E ele morreu sem saber que ele era o pai da genética. Depois de um tempo, outras pessoas acharam os trabalhos dele e fizeram: olha, a genética nasceu aqui, com Mendel, esse menino aqui, que ficou mexendo com ervilha, tá vendo? Nasceu aqui. Então, às vezes, o trabalho que a gente está fazendo hoje, a gente está aqui chateado que ninguém dá valor, aí vai ter que morrer para dar valor. Mas não precisa morrer, não. Vai só fazendo, né? E aí, de repente, você vai ser lembrado para sempre. Os alunos dos vestibulares daqui a 200 anos vão falar de vocês. Já pensou? Aí, ó, tem também, de vez em quando, alguns vestibulares vão perguntar, e vocês podem estar se perguntando, por que que ele trabalhou com ervilha? Porque ele não trabalhou com milho, né? Quando terminava os experimentos, já podia fazer uma canjica, uma pamonha, um cuscuz. Não, porque as ervilhas são de fácil cultivo, principalmente tinha muita na região dele lá. Tem um tamanho pequenininho, tem um ciclo de vida curto, porque aí ele precisava que ver o que dava de uma geração para outra, né? E apresenta características constantes. Então, assim, rato, esse é difícil, né? Criar rato. E outra, ele mesmo fazia a polinização. A ervilha tem a flor mais fechadinha, então quando ele queria fazer a autofecundação, ele pegava lá o gameta masculino, do gameta feminino e fazia a autofecundação. Então fazia clones ali, sabia que vai ser o clonezinho daquela planta, né? Quando ele queria cruzar flores diferentes, ele ia lá também e fazia a polinização cruzada, ele mesmo. Deixava guardadinho para não vir abelha e interferir nem nada. Então ele mesmo conseguia fazer o cruzamento entre as plantas que ele queria.
Quais as características que ele estudou? Ele estudou a forma da vagem, a cor da vagem, podia ser verde, podia ser comprida ou curta, podia ser rugosa ou lisa, que é a forma da semente. A semente podia. Ele está perguntando aqui como ele sabia se era macho ou se era fêmea. A gente vai ver em botânica, ou vocês já viram em botânica no segundo ano, viu? Tem o. Essas plantas, elas têm tanto a parte fêmea quanto tem a parte masculina, que é o estigma e o estilete. E aí, se você pegar o estigma de um com o estilete de outro, você faz do mesmo, faz a fecundação. Virgem. Pois é, pois vê isso em botânica. Depois, quando eu der para o segundo ano que eu postar no YouTube, vocês assistem. Ou então, pode olhar também já em outros canais. Professora, Diga. é possível clonar o ser humano? Então, eu possível deve ser, só que o que acontece assim, igual que teve com a ovelha, né? Vão ter, você não sabe o que vai acontecer, pode ser que não nasça, pode ser que nasce e morre logo, entendeu? Vamos continuar aqui. Alguém ficou com o áudio ligado ainda. Vamos saber se a genética é dominante. A gente vai entender aqui o que é o dominante. Não sei o que você perguntou aí, mas daqui a pouco no final da aula você me disse que entendeu. Então ele estudou. Alguém está com o áudio ligado, deixa eu ver quem é. Eita, nós. Quem tá com o áudio ligado? Não tem como saber. Então, ele estudou todas as características: altura, posição das flores, altura da planta, cor da casca. Classicamente, a gente estuda mais nos exercícios as ervilhas lisa e rugosa, verde e amarela. Então, e ele estudou características dominantes e recessivas. Ele percebeu, ele entendeu, ele que foi quem ensinou isso aqui pra gente. Aí ele fez a primeira lei dele. Ele estudou, cruzou, ervilha, dormia, sonhava com ervilha, acordava, comia ervilha. Aí ele deu a primeira lei dele. Primeira lei. Isso aqui vocês têm que saber dentro do sangue de vocês, entendeu? Acordou e disse, mãe, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. A mãe dele, a sua mãe vai dizer, muito bem, meu filho. Primeiro, eu falei para vocês, gene não... Mendel não sabia o que era um gene. Então, ele chamou de fatores, o que a gente sabe o que é um gene alelo, certo? A aula vai ficar no YouTube, sim. Então, a lei de Mendel diz que cada característica genética é condicionada por dois fatores. O que são os dois fatores de Mendel? São os genes alelos. E a essa característica se dá o nome de monohibridismo, certo? Esses fatores se separam na formação dos gametas. Ele já tinha entendido o negócio da meiose. Cada gameta vai receber um fator, um proveniente do pai, um proveniente da mãe, certo? E para ele estudar isso, ele estudou com gametas homozigotos. Como que ele sabia que era um homozigoto? Ele pegava uma planta, cruzava essa planta, nascia verde. Aí, ó, verde. Aí ele cruzou de novo, nasceu algumas amarelas. Aí ele foi cruzando até que depois de muitos cruzamentos, só nascia do mesmo jeito, só nascia do mesmo jeito, só nascia do mesmo jeito. Então ele sempre usou para iniciar, ele sabia que era homozigoto, eles sabiam que eles tinham as mesmas características. Então também é uma lei que fala da pureza dos gametas. Olha quando eu falo aqui para vocês, por exemplo, na meiose é quando formam os gametas. Aqui, por exemplo, em nós humanos e em alguns vegetais. Então, a gente tem lá os nossos cromossomos. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando só um par de cromossomos homólogos. Um veio da mãe, um veio do pai. Está aqui dentro da gente, isso. E aí,
agora eu vou ter que criar meus gametas para reproduzir. Primeira coisa que tem que fazer é duplicar. Duplicou, certo? Aí faz a primeira meiose, que vai um para cada lado, duplicado, e tem a segunda meiose. Nessa segunda meiose, veio um pedacinho, veio uma parte para cada célula, entendeu? Formou 4 células, com a metade, ó, no início eram 2, formou 4 células com um cromossomo, certo? E aí você formou gametas que têm uma informação, 2, né? E gametas com outra informação. Só que isso a gente tá vendo para um cromossomo, né? E todo isso aqui vai acontecer ao mesmo tempo com os 46 cromossomos. Então, assim, é um zilhão de opções que vai ter. Gente, daqui a pouco eu respondo tudo que vocês estão perguntando. Vamos entender o que foi que Mendel fez. Olha só. Primeira coisa, ele pegou, por exemplo, sementes lisas com sementes rugosas, certo? Essa geração aqui, que ele inicia tudo, se chama geração P ou geração parental. Importante lembrar que ele trabalha, essa geração P, ela é sempre homozigótica. Então, ele pegou sementes lisas, cruzou, 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 e ele viu que nunca saía uma semente rugosa. Aí ele falou, beleza, aí esse grupinho aqui tá puro, tá homozigoto. A rugosa tá bem, ele cruzou semente rugosa, cruzou, cruzou, só saiu rugosa, ele falou, beleza, só tem, aqui é só rugoso. Quando ele cruza uma lisa com uma rugosa, todos os filhos desse cruzamento são lisos. Então, a primeira geração, que se chama F1, de filhos uns, F de filhos, por exemplo, são todos lisos, 100%. Aí ele falou, olha, como cruza é filha. Cruzar é no sentido de, como eu falei, o que é o cruzamento? Cruzar é quando acontece o óvulo de um organismo vai se juntar com o espermatozoide. E existe essas duas células nas plantas também. Tem a parte feminina e a parte masculina da planta. E aí, quando encosta, acontece a fertilização. É um cruzamento. Presta atenção. Então, ele pegou o liso, o rugoso, cruzou, e todo mundo nasceu liso. Ele fez. Alguma coisa aconteceu aqui, que a informação de ser rugoso não se expressou. O que aconteceu? Eu ia pensar logo que eu tinha feito errado. Eu falei, meu Deus, eu errei alguma coisa. Porque cadê o rugoso? Cadê essa informação que foi para onde? Aí ele pensou, vou cruzar de novo para ver no que é que dá. Quando ele cruzou de novo, ele achou a geração F2. Aí ele fez um que interessante. Toda vez que eu cruzo, vai aparecer 3 lisas e uma rugosa. A informação estava aí, mas estava escondida. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Isso de 3 liso para 1 é uma proporção. Se ele cruzar e nascer 1.000 sementes, vão ser 3 para 1 do mesmo jeito. Quanto é 3 para 1 de 1.000? Tem que dividir. Esqueci. 3 para 1 vai ser 75, 750, certo? Para 250. Gente, a minha inteligência ela fica meio travada na frente da câmera. É impressionante isso. Jamais seria atriz, porque fica meio com vergonha. Então, é uma proporção. Não significa dizer que é 3 para 1. Se for 1 milhão, é 900 mil. Desculpa. É 750 mil para 250 mil, entendeu? É 3 para 1. Então, existe uma proporção fenotípica 3 para 1, porque são 3 lisas para uma rugosa. Mas a gente vai ver que a proporção genotípica é diferente. É 1 para 2 para 1. Eita, professora, agora ficou complicado. Peraí, vamos entender aqui. O que é que tem que saber aqui? Né? Vamos construir a informação.
primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. Então, uma informação precisa de um par de genes alelos, que são segregados independentemente lá na meiose. Beleza. Existe a geração parental, que é quando inicia tudo, que são seres homozigóticos. Quando eu cruzo, 100% delas vão ter uma característica, que é o característico que? Dominante. E quando eu cruzo essa geração F1, a geração F2 vai aparecer sempre na proporção 3:1. E esse sempre, vocês vão ver que nem é assim, mas segue o bonde. Então, ó, presta atenção. A geração parental era homozigota, lembra? Então, os genes são iguais, RR e Rzinho. Esse indivíduo aqui só gerou um tipo de gameta, gameta R. E esse aqui só tinha um, que mesmo quando ele se dividiu, era o Rzinho. Então, os filhos deles, os descendentes, teve que receber um do pai e um da mãe. Então, ele recebeu um Rzão de um e um Rzinho de outro. Todos eles. Não tem que receber um de um e outro de outro, se eu só tenho Rzão para dar. E esse só tem Rzinho para dar, então ele recebeu Rzão, Rzinho. Só que, como o Rzão ele é dominante, em uma dose única, ele dá a informação dele, é ele que manda. Então, é todo mundo liso. Aí tá bom. Só que aqui, esses indivíduos aqui, eles podem gerar Rzão, Rzinho. Ó, ele pode tanto gerar gameta Rzão quanto Rzinho. Esse aqui pode tanto gerar gameta Rzão quanto Rzinho. Então, esse indivíduo aqui, ele recebeu Rzinho da mãe, Rzinho do pai. E todos esses aqui recebeu o quê? Se é liso? Pelo menos o Rzão da mãe. Como a mãe e o pai é igual, não dá para saber de quem veio qual. Mas que vocês precisam saber aqui que o indivíduo homozigoto ele só dá um tipo de gameta, porque os dois são iguais, os dois genes são iguais, e o heterozigoto ele dá 2 tipos. Então, nesse caso aqui, o dominante ele vai dominar na geração F1 e ele vai reaparecer na geração F2. Olha só, aqui é uma forma. Quando vocês estiverem fazendo a atividade de vocês, a prova, o exercício que eu botei lá, eu posso perguntar assim, gente, como é o resultado do cruzamento de um indivíduo heterozigoto com outro indivíduo heterozigoto, certo? Para Rzão. Então, se ele é heterozigoto para Rzão, ele é Rzão, Rzinho. E se o outro é heterozigoto para Rzão, ele é Rzão, Rzinho. Aí você faz esse joguinho da velha aqui, certo? E aí você vai separar. Um indivíduo, ele é capaz de dar Rzão, Rzinho, e outro indivíduo é capaz de dar Rzão, Rzinho. E aí faz como? Eu tirei aqui porque não dá para mostrar. Você vai cruzar Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. E aqui, então, vai ser Rzinho com Rzão. Rzinho com Rzinho. Rzão com Rzinho. E aqui tem um Rzão e aqui tem um Rzinho. Aí, ó, Rzão, Rzinho. E aqui a gente tem só Rzinho e Rzinho. Quem é esse indivíduo aqui? O rugoso. Entendeu? É só o começo, gente. É só o começo. Estão ficando doido com o negócio de Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Eu só tenho a dizer a vocês que é só o começo. Infelizmente. Então, vocês vão ter que entender isso, porque senão a biologia do 3º ano vai estar perdida. Juro. Juro. Ó, várias aulas só disso. E fica mais complicado, viu? Essa é a parte mais fácil. Gente, esse indivíduo, ele dá Rzão, Rzinho. Aí você coloca aqui ele de um lado. E do outro, o que o outro é, os gametas que o outro dá. Um maior e um menor, um dominante e um recessivo. E aqui você vai juntar esse com esse. E aqui, esse com esse. E nesse aqui, o de cima, sempre o da vertical com o da horizontal.
Então, olha, o genótipo deles é um Rzão Rzão, um Rzão Rzão. E aí tem dois Rzão Rzinho e um Rzinho Rzinho. Então, isso aqui é o genótipo. Lembra que foi isso aqui que eu falei, ó. O genótipo é 1 para 2 para 1. O genótipo é 1 para 2 para 1. Só que quando tem Rzão, ele é liso. Então aparece 3 lisos para um rugoso. Outra forma de fazer isso daqui é dessa forma aqui, que é um chuveirinho. Você está cruzando esse com esse, da mesma forma. Ao invés de desenhar isso aqui, né? Você pode pegar esse Rzão é igual a matemática e multiplicar por esse. Então vai dar Rzão Rzão. Esse Rzão e multiplicar por esse pequenininho, aí vai dar Rzão Rzinho. E aí o outro elemento, o outro gameta também. Esse com esse Rzão Rzinho e esse com esse Rzinho Rzinho. Então, as proporções. Meu cérebro parou de funcionar. Gente. Vocês vão assistir isso de novo, 20 vezes. Mas é complicado. Para você ter uma ideia, faz o quê? Faz 10 anos que eu me formei em biologia. Então, faz mais de 10 anos. Eu comecei a estudar isso aqui para o vestibular em 2016. Desculpa, 2006. E eu ainda me enrolo. Então, assim, o que vocês aprenderem tá massa. Só tem que fazer. O que vocês têm que fazer é exercício, né? O exercício vai entrando vai entrando dentro, vai por osmose, vai entrando. Vamos ver se vocês entendem de novo. Um indivíduo azão azinho, ele só vai dar o Laihane, me confirma uma coisa, professora, genética dominante tem que ter os dois alelos. Não. Sempre vai ser dominante quando um alelo só, ele vai aparecer uma vez só e a informação é a dele. Então, por exemplo, se para o cabelo ser liso tem que aparecer aquele gene uma vez, mesmo se aparecer o grande e o pequeno, o grande aparecendo, ele é liso. Aí, tipo, para ele ser cacheado, tem que aparecer, eu falando pro celular assim que vocês estão aqui, tem que aparecer em dose dupla. Ele é dominante quando ele sozinho, ele faz o outro não aparecer. Ele, como se ele silenciasse o outro. Aí ele domina. E o recessivo, ele tem que estar 2 vezes. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, a questão da proporção, né? A gente tá vendo aqui de outra forma, né? Tá pintado em amarelo todos que são lisos, por exemplo. Então, você tem, e aqui são 4 possibilidades. Então, você tem 1/4, 1/4 e 1/4. Então, você tem 3/4 de proporção, né, para ser liso. E apenas 1/4 de ser rugoso. Ou seja, 75% para ser liso e 25% para ser rugoso. Só fica mais difícil. Só fica mais difícil. Não tem o que eu dizer a vocês que possa. Como se ele bloqueasse. A gente vai dar uma segurada aqui, certo? E no exercício a gente vê de novo. Existe genes letais. Respira aí que eu parei de falar de azão azinho por enquanto. Existem também genes que são letais, né? Que foram descobertos. Por quê? Quando entenderam isso, gente, então heterozigoto, homozigoto, aí várias pessoas foram testar isso em animais diferentes. Vamos testar aqui. E aí chegou um cara que viu que quando ele cruzava animais de pelagem amarela, não aparecia na proporção de Mendel,
que era 3:1, aparecia 2:1. E ele, gente, Mendel errou. O que aconteceu? Aí ele viu que quando o gene vinha o dominante, acontecia algo que o animal não se desenvolvia, então ele morria. Então, existem genes que estão envolvidos, além da cor do pelo, e quando ele vem em dose dupla, o animal morre. Então, o que tem que saber? Existem genes letais. Quando ele se expressa, quando ele aparece, o indivíduo não nasce. Então, existem algumas doenças também humanas, né? Que se houver um errinho na divisão ali do DNA, o bebê não nasce, né? Porque é uma mutação letal. Nesse caso aqui, o alelo casão, que é o alelo que dá a cor, né? Se ele vier em dose dupla, o camundongo morre. Só tem isso que saber. Existem genes que, quando eles aparecem, o animal morre. Então, só pode aparecer o heterozigoto ou o recessivo. Não pode aparecer o duplo dominante. E aí tem uma outra historinha chamada retrocruzamento. O que é um retrocruzamento? Um retrocruzamento é um cruzamento teste. Então, por exemplo, eu quero saber se essa ervilha aqui, ela é homozigoto ou heterozigoto. O que é que você faz? Você cruza ela com um que você conhece, que é homozigoto recessivo. Ou seja, por exemplo, se você está testando o gene B, o homozigoto recessivo é Bzinho Bzinho. E aí você não sabe o que ela é, né? Ela tem um Bzão. E o outro é o quê? Quando você cruza com um recessivo que você conhece, você tem resultados possíveis. Se todos apresentam, por exemplo, aqui, o gameta, o gene Bzão, ele indica que, por exemplo, a planta é alta, certo? Se você cruza com uma planta baixa, Bzinho, Bzinho, e todo mundo nasce alto, então significa que o que está faltando aqui é um Bzão, porque aí todo mundo recebeu pelo menos um Bzão desse indivíduo aqui. Então todos os descendentes são altos, então esse gene aqui que está faltando, ele é um Bzão. Se apareceu altos e baixos, certo? Então significa que alguns deles precisaram receber um gameta recessivo daqui, um Bzinho. Então, esse gene aqui que você não conhece, ele é recessivo. Professora, eu não entendi nada, presta atenção. Tem que saber o quê? Um retrocruzamento é um cruzamento teste. Tá lá na prova. O que é um retrocruzamento? É um cruzamento teste. E você faz o quê? Você pega um indivíduo que você não sabe e vai cruzar com um recessivo homozigoto. Isso. Cruzamento teste. Pega o indivíduo teste e cruza com um recessivo homozigoto. É isso que tem que saber. Eita, ela vai ficar grandona, né? Vamos lá, gente. Eu vou concluir aqui e depois eu gravo os exercícios para vocês, certo? Para não ficar muito grande. Existe, para quem ficou até aqui agora, uma herança que não tem dominância. Então já estava difícil, agora vai ficar mais complicado. Olha só. A gente viu que quando tem Bzão, Bzão é vermelho. E quando tem Bzão, se fosse Bzão, Bzão, branca. E quando eu misturo, um domina o outro, aí não, o que acontece? Quando mistura, fica rosa. Então, ó, se for Vzão, Vzão é vermelha. Se for Vzão, Bzão, vai ser rosa. Então, aparece na proporção 1:2. E quando aparece o Bzão, Bzão é branca. Então, não é aquela proporção clássica de 3:1, é uma herança sem dominância, né? E até o fenótipo, ele vai realmente mudando do vermelho para o rosa para o branco. Então, existe uma herança sem dominância.
Vamos fazer então o exercício rapidinho, eu juro, que aí fica uma aula só. Se vocês quiserem responder, muito bem, tá aqui já, tá tudo aqui. Eu vou ter que botar aqui para o negócio não aparecer, mas aí vocês já viram. Ó, em 1940, os biólogos George Biddle e Edward Tatum anunciaram um gene, uma enzima. A gente já viu que isso não está, que né, pode não ser necessariamente isso. Então, a divulgação desse anúncio indica que os biólogos descobriram a estrutura da molécula do DNA? Não. A gente viu que foi o Watson Crick e Rosalind Franklin. A sequência de bases de DNA? Também não, que não tem nada a ver. O mecanismo de transcrição do código genético? Não, isso aí é outra história. Ou o papel biológico do gene. Então, foi o papel biológico do gene. Qual é o papel biológico do gene? Ele vai dar origem a um RNA funcional ou a uma enzima, certo? O estudo do cruzamento entre variedades de ervilha permitiu a Mendel estabelecer as bases da genética. Mendel é o pai da genética. Uma das conclusões obtidas por Mendel foi: então, ó, nem tudo vai ser fazer os exercícios, algumas coisas é a parte mesmo do conteúdo da teoria. Então, o organismo herda dois alelos de cada um dos pais para cada característica. Ele herda dois alelos de cada um dos pais ou só um? Os alelos diferentes de cada gene contribuem para variações dos caracteres herdados. Foi isso que Mendel concluiu. O fenótipo de organismos é resultado da expressão dos alelos dominantes e alelos recessivos. O fenótipo tem que ter o quê para ter fenótipo? Meio ambiente. Os diferentes alelos de cada gene estão presentes após a formação de um gameta. E aí? O que foi que Mendel disse? Mendel disse que os alelos diferentes contribuem para variações nos caracteres herdados. Foi o que eu falei. Que uma informação vai precisar de um par de alelos, de um par de genes, para dar aquela informação. Eu sei, não é fácil, mas a gente consegue. Imenso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar para a próxima. Aqui, ó. Em certas espécies de vegetal, o alelo dominante, por exemplo, S, determina a síntese da clorofila, enquanto o alelo recessivo, Szinho, determina o albinismo. Então, a planta vai ser branca se ela tiver Szinho e Szinho. Porém, as plantas Szão e Szinha poderão ser albinas, como as plantas Szinho e Szinho, se crescer no escuro. Então, escuro é o quê? Meio ambiente. Isso porque o barará resulta da interação do barará com barará. Então, isso porque o fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente. Letra B. O fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente. Eu vou gravar essas outras aqui, certo? E vou depois colocar para vocês como que faz os exercícios desses outros aqui, porque a aula já ficou muito grande. É um pouquinho desesperador, então tá todo mundo assim, então eu não vou gravar os exercícios agora. Tá todo mundo cansado, muita gente teve que sair. E essa aula, então, vão ter 2 vídeos. O que é que eu digo a vocês? Assistam de novo e assistam outros vídeos, porque ler no livro agora não vai adiantar muito para vocês. Então, digitem assim no Google, Primeira Lei de Mendel. E assista, e assista, e assista. E quem for fazer, principalmente quiser fazer o vestibular, o Enem, coloca assim, primeira lei de Mendel, exercícios, e façam o máximo de exercícios que vocês conseguirem da primeira lei de Mendel. E se chegar a algum ponto, e quando precisarem, manda para mim que a gente resolve junto. Mas existem pontos principais aqui que vocês precisam saber. E essa aula aqui já dá uma base muito boa. Tudo aquilo que a gente viu no início, né? Todos os conceitos básicos. Então, tem que parar e anotar todos esses conceitos básicos, senão a gente não vai conseguir continuar esse assunto. Vou parar a gravação agora, porque essa aula já está muito grande. Interromper a gravação. Muito obrigado a todo mundo que estava até aqui. Já falo com vocês.